O show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, dando continuidade ao tema sobre drogas, hoje o grande médico, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, vai falar sobre o álcool, que apesar do consumo ser lícito e social também, é uma droga e causa dependência. Estima-se que entre 10% e 15% da população seja vítima do alcoolismo, uma doença crônica, progressiva, que acarreta graves consequências ao organismo. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Saudações tricolores para você também. Tudo bem, meu amigão? Graças a Deus na Santa Paz. Que bom. Para começar, doutor Silvio, o que é o alcoolismo? Para começar, Heleno, essa variação que você deu, né? Estima-se, ou seja, não há uma certeza absoluta, entre 10% e 15%. Levando-se em conta uma população em torno de 200 milhões, nós estamos falando de um número de 10 milhões perdidos aí. É verdade. Ou seja, 10 milhões de indivíduos que não têm a sua situação definida clinicamente. E por que isso? Primeiro, trata-se de uma droga aceita socialmente, vendida livremente e de uso social. Às vezes torna-se difícil, até mesmo para o médico, definir o que é aquele etilista diário de uma dose excessiva de álcool daquele indivíduo que se diz etilista social, que bebe em alguns festejos. Mas há quem festeje diariamente, de manhã, de tarde e de noite. Aí é que está o problema, né, doutor? Pois é, com certeza. E o que é o alcoolismo? Um conjunto de sinais e sintomas que vão se desenvolver devido ao uso compulsivo do álcool. Isso vai causar tolerância à intoxicação pelo álcool. Se você não bebe e toma de repente uma dose, ela é o suficiente para te deixar eufórico, desinibido, perder um pouco daquela inibição social. Em algumas pessoas pode causar, inclusive, uma certa sonolência, um certo estado de desânimo. Essas pessoas, estatisticamente, Heleno, têm uma chance menor de se tornarem dependentes do álcool. Quando, por outro lado, o efeito que é mais frequente, que é o da euforia, da alegria, da desinibição, do desajuste, muitas vezes, do comportamento social inadequado, o risco de vir a se provocar uma dependência é maior. E a dependência decorre de quê? Da chamada tolerância. E o que é tolerância, Eliano? Como nós vimos para as drogas anteriores, particularmente com relação ao crack do último domingo e da cocaína, é necessário uma dose cada vez maior para que o efeito inicial de euforia, de bem-estar, de desinibição seja atingido. Então, na primeira semana, no primeiro drink, você consegue, depois você precisa de 2 e por aí vai. Gradativamente, o seu organismo vai se acostumando a uma quantidade maior da droga, ao ponto da gente chamar, hein, Heleno, você é bom de copo, o que significa? O que não é o caso, para quem não sabe, Heleno, como eu, é abstêmio. É o indivíduo que bebe uma grande quantidade de bebida sem que se perceba nesse indivíduo os efeitos da bebida. E família Tupi, se você tem alguém nas tuas relações, certamente essa pessoa está precisando de uma palavra amiga, né, Heleno? Doutor Silvio, que tipo de dependência o álcool provoca e os efeitos no sistema nervoso dessa pessoa, doutor? Vamos lá, Heleno. Nós temos basicamente 2 tipos de dependência, né, em relação às drogas em geral. A dependência psíquica, que é aquela que o indivíduo tem apenas o desejo de tomar a droga. E no caso do álcool, a coisa é um pouco mais complexa, porque dá a dependência física. E o que é dependência física? É aquela que, quando o indivíduo diminui, não só interrompe, mas quando ele diminui o consumo de álcool que ele vem fazendo, gera a chamada síndrome de abstinência. E como é que a gente caracteriza essa síndrome de abstinência? Ela vai se caracterizar, primeiro, pela duração. Ela dura algumas horas. O indivíduo perde a consciência da realidade, ele fica com uma certa amnésia, o chamado blackout. Vai interferir, evidentemente, com alguns circuitos cerebrais, a ausência da droga, já que o álcool atua diretamente no sistema nervoso. Você sabe que a passagem do álcool pela barreira que separa a circulação do cérebro é livre. Alguns minutos após você ingerir uma pequena quantidade de álcool, ele já está no teu sistema nervoso, afetando alguns reflexos seus, inclusive razão pela qual hoje nós temos a lei seca, o que, aliás, diminuiu bastante o número de acidentes envolvendo o etilismo. Sem dúvida.
O álcool, ele é uma droga depressora do sistema nervoso, deprime os reflexos, inclusive. E na síndrome de abstinência, o que eu vou ter? Uma hiperexcitabilidade. Por quê? Porque na ausência do álcool, esse efeito depressor, controlador sobre o sistema nervoso, ele vai deixar de existir. E aí eu vou ter tremores, distúrbios da percepção, inclusive aquelas visões que o indivíduo pode ter, são as chamadas alucinações táteis. Você pode até induzir isso. Às vezes o indivíduo não fala nada, você fala assim, você está vendo aquelas formigas ali? Ele começa a ver formiga onde não existe rigorosamente nada, aranhas, etc. Ele pode ter crises convulsivas e o chamado delirium tremens. Essa é uma situação extremamente grave que requer internação em unidades especializadas. E nós temos hoje, mais uma vez eu refiro a importância dos CAPDs, que dão apoio necessário para os dependentes químicos, inclusive do alcoolismo. Doutor Silvio e família Tupi, uma pergunta agora muito importante. Como é que a gente sabe que a pessoa está realmente, totalmente dependente desse vício? Em primeiro lugar, Heleno, como eu disse anteriormente, é muito difícil você definir a fronteira que separa o uso social da dependência química. No entanto, o alcoólatra ele vai ter algumas características. A falta de diálogo, muitas vezes, na família, prejuízos no trabalho. Ele começa a faltar ao trabalho, por quê? Ou seja, porque ele está em busca da bebida que ele precisa consumir, ou seja, porque ele está se recuperando dos efeitos da bebida que ele ingeriu. Explosões temperamentais, uma labilidade emocional, aquele indivíduo que ri à toa, mas que é capaz, inclusive, de atos de fúria e, às vezes, até de violência. Diminuição da libido, que é a energia sexual, é aquele indivíduo que perde o interesse pela atividade sexual, que, obviamente, gera problemas, inclusive, no relacionamento conjugal. Acidentes. Por quê? Porque o comportamento provocado pelo alcoolismo faz com que ele coloque em risco, evidentemente que a si próprio, mas inclusive terceiros. Aquele indivíduo que está com seus reflexos prejudicados e não tem a menor sem-vergonhice, eu chamo isso, de colocar a família no carro e ir para casa. É verdade. E isso colocando em risco, inclusive, a vida da esposa, dos filhos, dos parentes. Ele pode ter algumas manifestações, independentemente dessas alterações comportamentais. São vômitos matinais, dor abdominal, diarreia, aquela azia persistente, aquele desconforto estomacal. Você pode observar nesse paciente, muitas vezes, a presença de alguns pequenos traumatismos corpóreos. Por quê? Porque uma das ações do álcool no sistema nervoso é alterar a função do encéfalo, que é responsável pelo equilíbrio. Então, esse indivíduo tem uma incoordenação motora e ele é mais propenso a sofrer quedas. E isso, evidentemente, que pode provocar hematomas, contusões, escoriações. Ele tem lapsos de memória. E esses lapsos de memória, caracteristicamente, são para memória recente, como aquele lapso de memória que acomete o indivíduo idoso. Ele é capaz de relembrar fatos, reminiscências da sua infância, mas ele se esquece, por exemplo, que ele tomou no café da manhã. Então, essa é uma característica do alcoolismo. Ele tem também um aumento das suscetibilidades a infecções, ele se torna mais propenso a ter infecções e ele pode apresentar crises convulsivas. Eventualmente, essas crises convulsivas podem ser, inclusive, decorrentes de alguma queda, já que pode haver o rompimento de um vaso, um hematoma subdural. Não é raro encontrarmos em pacientes alcoólatras. E a história familiar, Helena, porque o alcoolismo é uma doença que tem predisposição genética. Diversos estudos feitos, por exemplo, com gêmeos univitelinos, aqueles gêmeos idênticos, mostram que o alcoolismo tem uma influência genética muito importante, independentemente do meio. Tem estudos que mostram que indivíduos adotados, filhos de famílias onde há alcoolismo, por famílias onde que são abstêmias, esses indivíduos ao longo da vida têm uma chance maior de se tornarem alcoólatras também, mostrando a importância da hereditariedade nesse caso. Doutor Silvio Provenzano, para encerrar por hoje, em relação ao tratamento. No tratamento do alcoolismo esbarra em alguns problemas. O primeiro deles é o reconhecimento por parte do paciente que ele necessita ajuda. Até porque, como já dissemos, o alcoolismo estigmatiza o indivíduo perante a sociedade. Segundo, o tratamento é complexo. Ele requer participação de psiquiatras, a utilização de medicamentos que vão minimizar os efeitos absolutamente desagradáveis da síndrome de abstinência, o apoio psicoterápico, e nós temos também, não podemos deixar de falar, da importância das associações que lutam contra o alcoolismo, por exemplo, a AA, que tem no mundo inteiro, onde indivíduos contam as suas próprias experiências e o modo como eles fizeram para conseguir se manter afastados do álcool, o só por hoje. Isso é muito importante. O apoio da família, o apoio dos amigos nessa hora, inclusive evitando situações onde eventualmente o consumo de álcool se faça presente socialmente, para que esse indivíduo não volte a beber, porque a recaída é quase que uma regra, Helena. Perfeito. E no próximo domingo, doutor Silvio, vamos continuar falando sobre esse tema, não é verdade? É verdade, Helena, porque o álcool, além dos efeitos depressores no sistema nervoso, de ser risco de acidente, tem efeitos no fígado, no coração, enfim, no corpo todo, dando
neuropatia, um assunto extenso, e a gente precisa realmente voltar a abordar esse assunto tão importante para a família Tupi, para todos nós. Então tá combinado. Um abraço, boa semana e até domingo que vem, amigão. Até domingo, Helena. Uma boa semana para a família Tupi. Fiquem com Deus. Tchau, querida. Show do Heleno Rotai.